Você vai lendo aí os livros, vai acompanhando aí a galera querendo entender o digital, mas existe uma coisa que não tem como escapar. Estamos vivendo uma profunda crise das ciências sociais. Nenhum sociólogo, cientista político, antropólogo consegue explicar o que acontece, os fenômenos que estão acontecendo. E isso vem da dificuldade que as pessoas têm, né, de primeiro trabalhar bem com a filosofia e entender que a filosofia ela é uma pré-condição, ela vem antes das ciências sociais. As ciências sociais elas são filhas de uma visão filosófica. Então, segundo o nosso amigo Thomas Kuhn, que era um físico americano que se dedicou depois a entender como é que a ciência caminhava, ele dizia que de tempos em tempos alguns fenômenos começavam a ficar sem explicação e aí você não tinha como explicar. E aí vinha alguém e dizia, olha, eu acho que é por aqui o caminho. Foi mais ou menos o que Einstein fez em relação a uma série de coisas e dali para frente se criou um novo paradigma. Nas ciências sociais, na minha visão, o cara que tem o papel do Einstein nesse processo é o Marshall McLuhan, um canadense que estudou as mídias no século passado, né, pegando o trabalho inicial de um cidadão chamado Herdo Innis, que era um economista, e o Innis falou, olha, o cara estudou história do Canadá durante muito tempo, econômica, e disse, cara, as mídias têm um papel na economia muito maior do que a gente imaginava. E o McLuhan pegou aquilo e disse, cara, vamos aprofundar esse troço. E aí, o McLuhan não se colocava como filósofo, mas para mim ele vai tentar dar uma resposta para a pergunta do quem somos, que é a pergunta número 1 das ciências sociais. A partir do momento que você dá a resposta do quem somos, tudo vem depois disso. Vamos lá, vamos começar aqui uma nova ciência social. Vamos começar. Quem somos? Aí a resposta padrão é, somos uma espécie cultural, racional, diferente da dos outros animais, né, que se constrói a partir, né, de experiências e tudo, bababá. E o McLuhan vai dizer, nós somos uma tecnoespécie. Essa é uma interpretação que nós estamos fazendo do que ele disse. A frase dele mais ou menos conhecida é, somos uma espécie que quando cria tecnologias, as tecnologias nos recriam. E ainda diz mais, quando muda a mídia, muda a sociedade. Quando a mídia muda as tecnologias, muda a sociedade. E aí a gente vai vendo que a gente é uma espécie, né, que vive num ambiente tecnocultural, e aí pegando de um outro cidadão chamado Marcelo Gleiser, brasileiro, que fala dos aquários, que nós vivemos em aquários, e a gente vai expandindo os nossos aquários a partir de novas ideias. E o McLuhan diz, além das novas ideias, também das novas tecnologias. E esse tecnoaquário vai se expandindo. Isso é uma coisa tão óbvia. Um ser humano não pode voar e passa a poder voar. E a partir do momento que ele passa a poder voar, a gente cria uma sociedade em que o sapiens passa a ser um sapiens voador. Ele passa a ser um sapiens que pode ir para os outros planetas. Ele pode ser um sapiens que pode lançar um telescópio espacial para ver os outros planetas e começar a descobrir coisas que os outros sapiens passados não podiam ver. Então passa a ser uma outra espécie, com outro potencial, com outras possibilidades. E essa é uma característica estruturante do Sapiens. E aí por que a galera não consegue entender o digital? Porque precisa fazer essa revisão, né? Precisa sair dessa anomalia, precisa quebrar esse paradigma e criar um novo paradigma. Aí a frase que eu escolhi do Thomas Kuhn para colocar no artigo é essa, que as pessoas, os antigos pensadores não conseguem superar a sua dificuldade, não aceitam, por uma série de motivos. Eu acredito que por interesses, pela formação, pelo ego, etc, etc, a coisa fica tão entranhada na pessoa que a pessoa não consegue abrir mão daquela visão. Tudo isso parece uma coisa completamente fora de propósito. E aí fica tentando entender. Aí as pessoas pegam, né,
a visão filosófica oficial hoje, ou senso comum, que o Sapiens é uma espécie, que a tecnologia é neutra, que a tecnologia é apenas, o Sapiens faz o que ela quer dela, né? E aí não consegue chegar ao McLuhan, que na minha opinião é o filósofo-chave, é a senha, você tem que botar a senha McLuhan para abrir o portal das explicações do que nos reserva o futuro. E a partir daí começa todo um processo. Quando a gente criou aqui na escola uma nova ciência chamada Antropologia da Sobrevivência, essa nova ciência é uma ciência que começa com o McLuhan. O McLuhan dá o pontapé inicial. E aí, a partir daí, a gente começa a tentar aprimorar o que ele colocou como filosofia, procurando desenvolver uma teoria. A antropologia da sobrevivência é o desenvolvimento de uma teoria a partir dessa premissa do McLuhan. Somos uma tecnoespécie. Uma tecnoespécie, uma tecno-midiática espécie. Que quando muda a mídia, muda a sociedade. E aí a gente vai colocando uma série de temperos aí, em que você coloca, e aí você vai ser ajudado lá pelo Darrett, aquele livro Colapso, em que você melhora a qualidade de uma sociedade, a sociedade passa a aumentar a população, e no momento que aumenta a população, ou você cria uma nova maneira, um novo modelo de comunicação para criar um novo modelo mais sofisticado de administração, ou você entra em colapso. As civilizações isoladas entravam em colapso e agora as civilizações hiperconectadas vão aprendendo uma com as outras e vão desenvolvendo novas mídias. E aí a gente começa a ver o mundo de maneira completamente diferente, começa a ver a nossa espécie de maneira completamente diferente. Então, ou se começa com McLuhan, ou se faz as revisões filosóficas que se tem que fazer, e aí a partir daí começa a se fazer as revisões teóricas, ou não vai se entender quem é o Sapiens. Essa é a nossa visão. McLuhan foi um cara, né, eu estudei comunicação, que na comunicação era um cara assim, vamos agora falar coisas sérias sobre comunicação e agora vamos ao zoológico. Aí McLuhan aparecia como uma girafa do zoológico. Foi um cara menosprezado aí, mas é o cara-chave para você entender o novo século. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí com a melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Temos aqui uma narrativa que vai sendo construída ao longo dos anos, com a participação intensa dos bimodais, que tem uma formação, que tem atividades internas, leituras, lives, artigos exclusivos, certificação, debates. Então eu convido você para sair de Matrix, vir conhecer uma narrativa consistente sobre o digital, não é essa fumaçada que está aí, e você vem para cá participar desse processo. Me manda um zap, 21 99 608 6422, vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal.